uma passagem bastante conhecida, mas é aquela na qual o Senhor quer falar com a igreja no dia de hoje. Amém? E você que já localizou essa leitura em reverência à palavra do Senhor, fique de pé para que nós venhamos a ler juntos. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos até dar uma corrida, tá, queridos, por causa da hora. Então vamos lá, me acompanhe, por favor, na leitura. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, assim de Jesus, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aquelas que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele dizia: sim, sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Podem se assentar, queridos. Essa passagem, querida igreja, é uma passagem bastante conhecida por alguns, conforme eu citei aqui logo no momento em que eu subi no altar. Obrigado, abençoado. E um dos focos principais dessa mensagem é a cegueira. Nós temos ali um dos milagres de Jesus, um dos milagres que foi feito na vida de um homem que ele era cego de nascença. E naquela época, queridos, as pessoas que já tinham algum problema, alguma deficiência, eram consideradas naquele momento como tendo sido algo relacionado ao pecado. E por isso, quem tivesse algum tipo de deficiência estaria sendo condenado. Muitas das vezes aquela condenação era por causa dos seus pais. Assim eles entendiam porque os seus pais haviam pecado e consequentemente os filhos herdavam essa maldição, digamos assim, para que os pais pudessem de alguma maneira sentir o fato de terem pecado. E aí, na verdade, a cegueira naquela época ela era comum devido a algumas anomalias mesmo que existiam. Por exemplo, infecções, lepra. Numa quarta-feira eu preguei aqui, falei sobre a lepra. Então a lepra era comum gerar cegueira, catarata, ou até mesmo uma idade avançada, faziam com que os homens viessem a ficar cegos. E existiam algumas classificações para essa cegueira, ou classificações até mesmo para este pecado. Como, por exemplo, existia um pecado que eles consideravam como sendo o pecado pré-natal. Olha só o que é o pecado pré-natal. O homem podia ter pecado enquanto ainda estava no ventre materno. Meu Deus! E outros acreditavam que o homem poderia ter pecado até mesmo antes da sua concepção. Os pais pecavam e os filhos eram castigados. E os judeus, queridos, eles acreditavam que os filhos, que os pais deveriam serem punidos com o sofrimento dos filhos. E aí no capítulo 7, voltando um pouco mais para que você entenda um pouco mais da história, no capítulo 7 a Bíblia relata que os judeus estavam à procura de Jesus para matá-lo. E nesse mesmo capítulo ele relata que ele começa a subir para Jerusalém, porque iria estar dando início
a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das colheitas, onde as pessoas iriam ficar festejando ali durante 7 dias. No capítulo 9, avançando um pouco mais, capítulo 9, no versículo 16, diz que os fariseus sustentavam que Jesus poderia não ter sido enviado por Deus, porque eles acharam que essa cura, por exemplo, a Bíblia relata, na Bíblia de estudo, que ela aconteceu num sábado, e por ela ter acontecido no sábado, para alguns dos fariseus, Jesus não era o enviado de Deus, exatamente por estar quebrando o sábado. Os fariseus, eles consideravam, eles guardavam o sábado, conforme algumas outras religiões aí guardam, porque eles acreditam que o sábado é o 7º dia, o dia de descanso de Deus, após a criação. Então, com isso, o sábado tem que ser preservado em oração para algumas religiões, conforme era lá na época para os fariseus. E aí, queridos, no capítulo de Marcos, no capítulo 7 de Marcos, no versículo 31, diz que houve também um relato de um outro momento em que Jesus usou a saliva para poder curar. Foi no momento em que Jesus curou um homem que ele era surdo e gago. E Jesus, assim relata a Bíblia lá no capítulo de Marcos, que Jesus colocou a mão nos 2 ouvidos do homem e com a sua saliva ele encostou sobre o homem, e a partir dali o homem ele voltou a ouvir. Ele era surdo, ele tinha surdez e voltou a falar de maneira perfeita. E aí, queridos, talvez, agora falando do cego, eu acredito que aquele homem, ele vivesse uma grande frustração durante todos os seus dias. O homem, ele não poderia, o homem que nós estamos falando aqui nessa passagem, é um homem cego. E o homem, ele ficava, acredito eu, que todos os dias, sempre sem nenhuma expectativa, sempre esperando que algo acontecesse de novo, ou já não tendo mais expectativa nenhuma no novo. E eu acredito que ele ficava ali sem nem imaginar que um dia ele poderia ser curado por um homem. E aí, queridos, nós temos que fazermos diferente daquele homem. Aquele homem, acredito eu, assim eu vou trabalhar com essa hipótese, de que ele era um homem que não acreditava mais em milagres, que não acreditava mais em grandes realizações, que já achava que tudo para ele estava normal, ou então estava perfeito, já não via mais a possibilidade de nada acontecer consigo. E aí eu quero te dizer que nós não podemos ficar como este homem, frustrado, desapercebido daquilo que o Senhor quer nos dar, não acreditando mais nas promessas por causa do tempo, até porque o tempo da promessa ele pertence a Deus e não pertence ao homem. E aí Isaías, ele traz uma seguinte menção: levanta-te, resplandece, porque a luz do Senhor já vem brilhando sobre ti. E aí, queridos, quando nós temos essa passagem de Isaías, ou quando nós cremos nessa promessa de Isaías, ou nesse conhecimento de Isaías, nós temos que entender que a luz do Senhor já está sobre nós. Quando a luz do Senhor já está sobre nós, queridos, é muito mais fácil daquilo que nós cremos, ou daquilo que nós pedimos ao Senhor, é muito mais fácil de acontecer. Simplesmente é necessário que nós venhamos colocarmos a nossa fé em prática. Mas muitas das vezes nós achamos melhor ficarmos baseando aquilo que não aconteceu na nossa vida através de culpas, ou de coisas que de alguma maneira impossibilitaram de que algumas coisas viessem a acontecer. Mas, queridos, nós temos que pararmos com isso, de ficarmos sempre achando culpados pelos erros, ou ficarmos tentando achar culpados pelos nossos fracassos. Porque Jesus, queridos, independente daquilo que estavam falando sobre ele, eu li para vocês que Jesus estava sendo ameaçado. Queriam matar a Jesus, mas Jesus, ele não deu ouvido àquilo que estavam falando para ele. Tudo por quê? Porque Jesus tinha um objetivo a ser concretizado naquele momento. E aí eu te pergunto,
Você tem algum objetivo, você tem algum sonho, você tem alguma esperança de algo que ainda não aconteceu, porque está paralisado na sua vida? Eu acredito que todos nós temos, queridos, coisas que ainda não aconteceram, sonhos que ainda não se realizaram, projetos que nem ainda saíram do papel. E nós nos encontramos assim como este homem, como este cego, sem esperança, sem crença de que algo novo pode acontecer, sem ver que Deus, Ele é capaz de concretizar tudo aquilo que Ele já nos prometeu. No capítulo, a passagem diz que nem mesmo os irmãos estavam acreditando em Jesus. Jesus não age em meio a dúvidas. Se você tiver o seu coração duvidoso, você não verá o agir de Deus. Mas aí, queridos, Jesus não estava preocupado sobre o que estavam falando sobre Ele. Se estavam acreditando ou se não estavam acreditando. Queridos, não tirem o foco de vocês. Deixa os abençoados ali. E aí, queridos, você não pode, da mesma maneira como Jesus fez naquela época, você também não pode se preocupar com aquilo que estão falando a seu respeito. Muitas das vezes, quando o seu sonho, o seu projeto estiver próximo de ser concretizado, com certeza alguém irá lhe falar algo contrário à vontade de Deus. E aí, se você der ouvido àquilo que estão lhe falando, e não aquilo que o Senhor já lhe falou, você pode vir a perder a sua promessa. E aí, queridos, nós não podemos dar ouvido às vozes que tentam nos paralisar. Você não pode ficar ouvindo vozes contrárias. Tem hora que de fato é necessário nós nos fazemos de surdos. Surdos. Não darmos ouvidos àquilo que estão falando. E ficarmos confiantes aquilo que nós sabemos que irá acontecer. Como exemplo de um outro personagem bíblico, que se talvez tivesse dado ouvido às vozes contrárias, talvez não tivesse recebido a cura. Por exemplo, queridos, Bartimeu, em meio à multidão, aquele homem cego, ele ouviu dizer que o homem que estava passando por ali, que curava as pessoas, iria passar pelaquele local. Aquele homem não enxergava, porém ele ouvia. E aí aquele homem fez desse momento o momento da realização ou da concretização do seu grande sonho, que era o sonho de voltar a enxergar. E eu imagino que aquele homem, ele perguntava às pessoas: mas é esse aí, esse tal de Jesus, ele vai passar por aqui? Opa, eu também quero ser abençoado. Eu acredito, queridos, que essas mesmas pessoas, na qual ele foi perguntar se Jesus iria passar por ali, era a mesma que estavam criticando ele, porque em meio à multidão ele gritava: ei, Jesus, eu estou aqui, olhe para mim, Jesus. Imagine, queridos, em meio à multidão. Você acha que é fácil em meio à multidão, onde tem várias pessoas, uma pessoa ser ouvida? Queridos, mas eu quero lhe dizer que conforme foi com esse homem, no qual Jesus ouviu em meio à multidão, assim também será contigo. Você pode estar em meio à multidão, pedindo ao Senhor, que mesmo em meio à multidão, Ele irá ouvir o seu clamor. Acredito que alguns aí não creram. Não creram não, queridos? Vão ter outras oportunidades para você receber do Senhor aí. E aí, queridos, aquele homem, ele gritava. E Jesus, em meio à multidão, conseguiu ouvir aquele homem.
E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm feito para chamar a atenção de Jesus? Ou de Deus? Agora de Deus, Jesus já passou naquela época. E aí, queridos, outro personagem, Zaqueu, diz a palavra de Deus que Zaqueu, um homem de pequena estatura, em meio à multidão, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Queridos, nós temos que usarmos as estratégias que nós temos para chamarmos a atenção de Deus. Zaqueu, ele viu que ele era pequeno, que em meio à multidão, se ele fosse de uma maneira normal, ele teria uma dificuldade maior de se achegar a Jesus. Então qual foi a estratégia que ele usou? Eu sou pequeno, então vai ser mais fácil de eu ser visto em cima de uma árvore. Quantos, queridos, não tiveram essa mesma estratégia que Zaqueu teve naquele momento? Foi a artimanha que Zaqueu teve para chamar a atenção de Jesus. E aí, queridos, às vezes, nós temos também que gritarmos bem alto, para atrairmos a atenção de Deus, através das nossas orações, através das nossas súplicas, através do nosso clamor. A Bíblia fala, queridos, que aquele homem cego, Bartimeu, ele gritou por várias vezes, até que ele fosse ouvido. E quantas pessoas oram, e por não ver nada acontecer, desistem. Não desistem não vale a pena, queridos, desistir da primeira vez. Muitas das vezes, você pode estar vendo algumas pessoas prosperarem, ver algumas pessoas crescerem, e nada acontece contigo. Mas aguardem, queridos, haverá o tempo também do Senhor realizar uma grande mudança na sua vida, amém? Quantos recebem do Senhor? E aí, queridos, aproveita, vamos lá, me ajude, vamos interagir aqui como igreja, porque tem alguns visitantes, algumas pessoas novas, e isso é legal, mas aí vamos todos interagir, para que quem não é da casa fique mais à vontade. Então diga para a pessoa que está do seu lado, olha! Diga, queridos, vamos lá. Vou ficar olhando aqui para todo mundo, vamos lá. Diga para a pessoa que está ao seu lado, querido, o dia do Senhor ouviu o seu clamor, chegou, e esse dia é hoje. Se você crê, querido, dê um belo aplauso para o nosso Deus. E assim, queridos, se você não se auto-julgar de que as coisas que você tanto tem pedido a Deus irão de fato acontecer, como que você irá ver as coisas acontecendo? E talvez esse é o momento em que você está sendo preparado por Deus. Talvez esse é o momento no qual você está sendo moldado por Deus. Talvez você tenha passado por algumas coisas que nem você mesmo tem entendido. Mas, Senhor, por que eu tenho passado por isso? É porque, queridos, o tempo da sua vitória, o tempo da promessa de Deus já está próximo para vir. Ou já está próximo a de fato se concretizar. Mas aí, queridos, é momento de nós sairmos do nosso... Deixa eu ver uma palavra que fique legal aqui para nós, para que eu cite com vocês. Do nosso comodismo, digamos assim. Porque se nós queremos algo do Senhor, queridos, nós temos que de fato fazermos conforme o Senhor diz na palavra dele. Busque a mim que responder-te-ei. Mas muitas das vezes nós queremos ver as coisas acontecendo, mas não temos coragem ou vontade de buscar a Deus.
A igreja, queridos, por exemplo, daqui a mais uma semana, vai entrar no que nós estamos chamando de quarentena, 40 dias de jejum e de oração. E se você precisa, ou se você espera algo de Deus, este é o momento de você vir buscar aquilo que você tanto tem sonhado e esperado em Deus. Mas aí, queridos, alguns talvez dizem, deixa eu até aproveitar essa brecha, mas 40 dias é muita coisa, precisa de tudo isso. Queridos, serão nesses 40 dias que o Senhor irá de fato te provar, ou não. Ó Deus falando aí, se você tiver um coração sincero com Deus, queridos, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E aí, com certeza irão falar de você. Mas como ela conseguiu chegar? Como ela conseguiu chegar? Olha como eles estão. Mas queridos, mais vale o sacrifício que você faz para ver aquilo que o Senhor lhe prometeu acontecer do que aquilo que falam sobre você. Deixa eu falar. E aí, queridos, há tempos, ou existem momentos em que nós achamos que tudo está indo ruim. Nada está acontecendo de fato que venha nos chamar ou que venha nos atrair a atenção para Deus. E nesse momento, querido, alguns param de orar, até mesmo de jejuar. Mas é nessa hora que nós mais temos que buscarmos a Deus. E Deus, queridos, com certeza irá nos exaltar ou irá te exaltar. Mas a sua fé, a sua crença tem que estar em primeiro lugar. E chegou, queridos, assim eu creio, o momento de fato das bênçãos virem nos alcançar. Eu creio que chegou o momento dos projetos saírem do papel. Eu creio que chegou o momento dos sonhos de fato virem se concretizar ou de virem a se realizar na vida de cada um de nós. Amém? Quem recebe aí? Mas aí, queridos, é também o momento de nós clamarmos, de nós buscarmos a Deus. É o momento, queridos. E Deus, Ele quer te aprovar. Mas para que você seja aprovado, é necessário que você passe pela prova. A prova não dura a vida toda. A prova tem um momento certo dela iniciar e dela terminar. E muitas das vezes ela acaba se tornando mais duradoura ou mais longa até por culpa de nós mesmos. E aí, queridos, basta você colocar em prática aquilo que você sabe que o Senhor tem lhe pedido ou que o Senhor tem te cobrado. E eu te dou uma palavra do Senhor: se você de fato fizer, pode crer que irá dar certo. Pode crer. Queridos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das promessas que Ele lhe fez. E quantas das vezes nós questionamos? Quantas das vezes nós falamos com Deus: Senhor, por que Tu não me ouves mais? Senhor, quando irá acontecer? Senhor, quando será? Mas o outro ano está por terminar, Senhor. E eu não vejo nada acontecer, eu não vejo nada de diferente vindo me alcançar. Mas, queridos, o melhor de Deus para cada um de nós ainda está por vir. O melhor de Deus, você pode dizer isso para quem está ao seu lado: o melhor de Deus para você
ainda está por vir. E eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. E aí, queridos, até mesmo pode ser uma cura que você tem pedido a Deus e que você não tem visto se realizar. Talvez é no seu casamento que você tem pedido a Deus para que o Senhor venha erguer a sua mão e você não tem visto nada acontecer. Talvez é um ente querido que você tem clamado, tem suplicado por Deus para que o Senhor venha resgatá-lo de onde ele estiver, ou das drogas, ou do mundo. Eu não sei, queridos, o que você tem clamado, mas se você tem pedido e ainda não aconteceu, é porque Deus quer mais de você. É porque chegou o momento de nós, de fato, nos rendermos ao Senhor e dizermos para Ele: Senhor, eis-me aqui, faça primeiro o teu querer, a tua vontade em mim, para que eu venha realizar, para que eu venha ver acontecer aquilo que o Senhor já tem prometido para mim. Sabe por quê, queridos? Porque se de primeiro nós não crermos, nada vai acontecer. Em vão irá ser as nossas súplicas, em vão irá ser os nossos clamores, se nós não colocarmos a fé em prática. E é momento de nós de fato buscarmos. É momento de fato de nós nos rendermos ao Senhor de todo o nosso coração. E aí, queridos, Deus, Ele tem uma promessa específica para cada um de nós. Por isso você não precisa ficar angustiado ou agoniado de ver as promessas acontecendo primeiro na vida do irmão ou na vida da irmã. Porque com certeza, querida e querida do Senhor, também está próximo de acontecer na sua. O Senhor jamais irá deixar você simplesmente vendo, sem nada receber. Mas eu quero lhe dizer algo da parte do Senhor. Quando chegar o momento de você receber, aquilo que você estará recebendo de Deus será muito maior e melhor do que aquilo que você pediu ou projetou diante do Pai. Queridos, Deus não é um Deus limitado. Deus não é um Deus que só lhe dá uma coisa só. Claro que o mesmo Deus que dá é o Deus que tira também. Porque muitas das vezes, queridos, o Senhor nos dá algo, e aquilo que o Senhor nos dá, nós como filhos de Deus não sabemos usar, e acabamos atraindo maldições para as nossas vidas. Por isso que muitas das vezes você vê as pessoas recebendo algo de Deus, e o Senhor fala para você: espere um pouco mais, que ainda não chegou o seu tempo. Isso tudo, queridos, é para que no momento em que você receber, você de fato saiba usufruir daquilo que Deus irá colocar em suas mãos. E digo mais, através daquilo que o Senhor irá colocar em suas mãos, você ainda irá conseguir abençoar outras pessoas à sua volta. Muitas das vezes, queridos, as promessas do Senhor, elas não atingem simplesmente a nós, mas atingem a todas as pessoas que estão próximas de nós. E é nesse momento que nós temos que mostrarmos o nosso coração quebrantado diante do Senhor, o nosso coração adorador diante dEle, para que de fato as bênçãos e as promessas concretizadas venham de fato serem todas elas para uso,
se assim eu posso dizer, uso, agradecimento ao nosso Deus. E Deus, Ele é maravilhoso, queridos. Da mesma maneira que aquele homem foi curado, o que ele pedia, ou talvez o que ele esperava, se esperava também, ele poderia até não estar esperando, mas o Senhor teve piedade dele e falou: olha, este é o momento em que você vai receber a cura. E nós também, queridos, o Senhor também Ele é piedoso para conosco. Eu acredito que é chegado o momento de você receber aquilo que tem pedido ao Senhor. É chegado o momento, querido, de nós vermos algo novo acontecendo em nosso meio. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Quando chegar o momento de você receberá boa medida, que coisa tremenda. Você não receberá somente a porção que você espera do Senhor. Você receberá uma porção de multiplicação. Mas, queridos, é necessário crer. No final do versículo, nós lemos que uns diziam, as pessoas questionavam a ele, lá no versículo 9, a partir do 7, Jesus disse para ele: vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, olha só, e os que dante dele o conheciam de vista como mendigo. Ou seja, queridos, aquele homem, o homem que foi curado, ele não tinha nada, ele mendigava. Nenhuma casa ele tinha, nem trabalho ele tinha. E as pessoas, para vocês verem como Deus, quando Ele faz algo, Ele muda o nosso semblante, Ele muda a nossa fisionomia. E as pessoas começavam a se perguntar: não é este aquele que ficava sentado ali pedindo esmola? Uns diziam: é ele? É ele sim, porque parece com ele, eu acredito que seja ele. Outros diziam: não, não é não, mas parece com ele. E chegou o momento que ele disse: sou eu. Assim, queridos, eu acredito que irá acontecer conosco. Quando chegar o momento de nós recebermos aquilo que o Senhor nos prometeu, alguns vão questionar: mas é ele, mas é ela? Será que de fato essa bênção chegou mesmo para ele, chegou para ela? Não é não. Deve ser para uma pessoa parecida com ele, ou deve ser para uma pessoa parecida com ela. E aí, queridos, eu acredito que no nome do Senhor Jesus, você vai chegar e você vai ter o prazer em falar: olha, essa bênção na qual você duvida, se ela, ou que você pergunta se ela é minha ou não é, eu quero te dizer, querido ou querida do Senhor, ou abençoado, isso eu acredito que num diálogo, essa bênção é minha sim. Você pode não crer, mas é o tamanho da bênção que o Pai me deu. Que coisa bonita, queridos. Que coisa tremenda diante do Senhor. É você estar com o coração receptivo para o Senhor lhe dar algo muito maior e melhor do que o que você crê, que você pede, ou até mesmo do que você imagina. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa ter lhe abençoado nessa noite. A palavra foi curta, até porque tem mais coisas para acontecer no dia de hoje. E que o Senhor possa então ter falado diretamente ao seu coração, amém?
E não esqueça, o momento da promessa e da concretização dos sonhos, dos projetos que estão por vir, amém? Glória a Deus.